sofreu a mutação enquanto a outra não. Então, a curiosidade da questão seria essa. Eu achei um pouco complexa por descrever, né, uma questão aí de genética. Então tá, gente. Uma coisa interessante também que a gente deve observar é que é uma doença que vai estar ligada a alelos sexuais, ou seja, não é uma questão aí de herança autossômica. Então, a gente já sabe aí que tem mais a ver aqui com alelos sexuais, tá certo? Olha só. Beleza, a pergunta da questão. A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pelo quê, né? Por quê? O que isso acontece? Olha só. A. É devido à dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal? B. Falha na separação dos cromossomos X no momento da separação de dois embriões? C. Recombinação cromossômica de uma divisão celular embrionária anterior à separação de dois embriões. D. Inativação aleatória dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões, ou é a origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra. Pause o vídeo, né? Tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Gente, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Olha só, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai se tratar aí de uma inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Por que aleatória, gente? É isso que a questão quer saber, né? O que acontece? Por que não são as outras? Olha só, a gente primeiro precisa entender que isso está afetado diretamente no cromossomo X. Por aí a gente já pode tirar alguma questão, alguma alternativa. Olha só, aqui ó, a B. De cara você já pode descartar a B. Olha só, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões? Não, porque a própria questão já especificou que ela se encontra, ela está localizada aqui, o gene mutante está localizado no cromossomo X. Então, não é isso. Não é devido à falha da separação do cromossomo X. Olha só, o que acontece? Gente, a gente aqui, né, a gente sabe, para vocês entenderem, essa questão é um pouquinho complexa, mas dá para vocês entenderem. Beleza. Se a gente for analisar aqui, isso está muito ligado a uma coisa chamada, depois eu vou explicar para vocês o que é. Primeiramente, a gente precisa entender sobre os cromossomos, né? A gente sabe aqui que como a questão ela se trata de fêmeas, né, das gêmeas, as mulheres, né, desculpa, elas apresentam um cromossomo XX. Então, isso é importante a gente destacar aqui. Aqui no caso, né, o cariótipo, né, desculpa, as fêmeas, elas apresentam aí um cariótipo sexual XX, então isso é fato, né. Aqui no caso, os machos, eles vão apresentar aí o XY, então isso é importante pra gente entender a questão aqui. Mas tá, aí a questão ela quer entender aqui, entender não, desculpa, ela quer descrever aqui por que houve essa distrofia muscular, né, essa mutação, com uma e a outra não. Se elas eram gêmeas monozigóticas idênticas, por que houve essa inativação? O que aconteceu, né? Gente, tá. Por que aqui no caso as fêmeas, elas têm um cariótipo sexual XX e os machos XY, né? Beleza. Por que um dos genes, apesar delas terem dois, aqui no caso as fêmeas terem um cariótipo sexual XX, um deles vai ser inativado, né? Desculpa, de forma aleatória, né? Por quê? Gente, isso tá ligado a pesquisas, né? Pesquisas científicas, né? Vários fatores que podem acontecer isso, né? Acredita-se que essa inativação seja também para compensar aí, né? Aqui no caso, né? O cariótipo aqui no caso é sexual do macho, ou seja, né? Se a mulher ela tem dois XX, aqui como no macho ele só apresenta o XY, né? Então acredita-se que essa inativação de um, aqui no caso das fêmeas, seja para compensar aí quando se é herdado aí do macho, né? O XY, seja para compensar um que ele não tenha, né? Tá certo, sobre pesquisas, beleza. E também tem vários fatores.
Uma coisa interessante que acontece e que tá ligado, que tem muito a ver aí com isso, né, que tá ligado a vários fatores, gente. Controle epigenético, né, fatores externos também, né, que no caso, vai acontecer uma inativação, muito louco isso, né, de forma natural, ou seja, né, de forma natural, aleatória. Muito louco isso. Que tá muito ligado, na verdade essa questão ela tá ligada a algo chamado aí corpúsculo de Barr. O que que é isso, né? É quando um X, né, aqui no caso aleatoriamente, vai ser inativado. Então, gente, o que que acontece? Devido a essa inativação desse X, que vai acontecer o que aconteceu aqui na questão, né? Vai acontecer, essa é ótimo. Mas o que que é? É um dos fatores que aconteceu aqui na questão. Algo muito curioso, né? Por que que uma gêmea sofreu isso e a outra não? Tá, gente, isso tá muito a ver com fatores, né? De forma aleatória, aqui no caso, e algo chamado corpúsculo de Barr. O que que é isso, gente, né? O que que significa isso? Deixa mais especificamente o que que significa. Resumindo aí, galerinha, o corpúsculo de Barr, né? Ele seria aí uma cromatina, né, sexual encontrada entre indivíduos do sexo feminino, ou seja, nas mulheres, né, com o genótipo XX dos gêneros sexuais, visíveis nas células somáticas durante a intérfase. O corpúsculo de Barr é a compensação, aqui no caso, natural para a dupla carga genética de indivíduos femininos na espécie humana. O que que ele seria? É o nome dado ao cromossomo X, que é exatamente o que está acontecendo aqui na questão, que é inativado e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Ou seja, ele vai ser aqui de alguma forma, né, inativado, né, devido à cromatina sexual aí da mulher, de alguma forma vai ser inativado esse X. Então, gente, por que que aconteceu essa coisa doida aí de gêmeas idênticas, uma apresentar a mutação e a outra não, se elas são idênticas? Então, o que que pode ter acontecido aí, né, em relação, aqui no caso, nesse cromossomo X, né, que tipo de mutação, o que que a questão ela quer descrever pra gente? Por que houve isso? Tá certo? Gente, mais especificamente, vou fazer um desenhozinho para vocês entenderem, que eu acho que com o desenhozinho fica mais fácil. O que que acontece? Ela teve inativação no cromossomo X, né, em um desses. Por quê? Devido aí, vai ser uma inativação aleatória. Por que que seria AD? Olha só, suponhamos, vamos fazer um desenhozinho aqui para vocês, que aqui no caso elas são heterozigóticas. Como uma doença recessiva, suponhamos que a gente tem aqui 2x, tá certo? Né? Para ficar bonitinho aqui no desenho para vocês, vou desenhar para vocês. 2x, né? A irmã 1 vai ter 2x e a irmã 2 vai ter 2x também. O que que acontece? Suponhamos aqui que tenha, né, que o Bzão aqui no caso, não, o Bzão não, o Bzinho, como é recessivo, né? O Bzinho seja aqui no caso, o gene da mutação. Então, o Bzinho é a doença. O que que aconteceu? Elas têm aí o Bzão e o Bzinho. A irmã 1 tem o Bzão e o Bzinho, já que elas são monozigóticas, né? Ou seja, idênticas, né? Apresentam, aqui no caso, genes parecidos. O que que acontece? A irmã 1, ela vai ter o Bzão e o Bzinho. E a irmã 2 também. Mas o que que acontece? Suponhamos, né, que no caso, que é o que aconteceu com a questão, né? Devido ao corpúsculo de Barr, né, aleatoriamente se inativou aí o Bzão da irmã gêmea 1, né? Então ele foi inativado, esse cromossomo X foi inativado. E na irmã 2 foi inativado, né, que no caso aleatoriamente, o Bzinho. Então sobrou o quê? Né? A irmã 2 ela ficou normal, né? Devido ao Bzão, né? E a irmã 1, né, a gêmea 1, que sofreu a mutação, ela inativou o Bzão, que seria o normal, e aqui no caso ela ficou com a doença, que foi o Bzinho. Então ela inativou o normal aleatoriamente e ficou com o Bzinho, que seria a mutação. Algo louco, né? Mas isso aconteceu aqui, né? Que é o que a questão está descrevendo pra gente. Então, gente, por isso, devido a esse corpúsculo de Barr, aleatoriamente, se aqui no caso inativou o normal e ela ficou com o gene da doença, né? Com a mutação da doença, no cromossomo X.
ao passo que a irmã dela não. Então, isso pode acontecer? Pode, né? Aleatoriamente, devido a esses fatores, ao corpúsculo de Barr. Então, houve, né, esse algo aí, né, raro de se acontecer, né? Porque seria raro, mas é o que a questão está descrevendo pra gente. Então, por isso que seria aí aleatoriamente. Vamos aqui analisar as outras alternativas, né? Porque que não são. Mas isso é só para explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu, né? Para se haver aí essa inativação. Tem tudo a ver aí com o corpúsculo de Barr, né? Essa questão aí de que um X aí foi inativado. E infelizmente aconteceu isso com a gêmea 1, ao passo de que, apesar de ambas serem monozigóticas, né, compartilharem aí, terem a genética parecida, por um acaso aconteceu isso e uma sofreu essa mutação e a outra não. Então, ela pode sim, aqui no caso, ter sofrido essa mutação aí no Bzinho na hora aí dessa inativação. Ao ponto que a outra irmã dela, apesar de serem gêmeas idênticas, não sofreu essa mutação, né? Então, uma sofreu aí essa deformação e, no caso, a irmã dela não. Estranho, né? Mas seria aí, né, algo aí curioso. Essa é mais ou menos o que a questão quer descrever pra gente. Beleza. Olha só, gente, por que não são as outras? O seguinte, letra A. Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. Dominância incompleta? Não, né? A questão ela quer descrever sobre inativação, até mesmo porque ela descreve sobre o problema no cromossomo X, né? E essa questão do corpúsculo, né, de Barr aqui. Então, não seria dominância incompleta, né? Não seria essa alternativa. Falha na separação do cromossomo X, foi o que eu disse para vocês. Não existe falha na separação do cromossomo X. Até mesmo porque a questão ela descreve que essa mutação, né, desse gene está localizada no cromossomo X especificamente. Então, houve inativação de um dos cromossomos X e, por um acaso, né, algo aí raro, mas que pode acontecer, né? Essa questão está descrevendo, então pode acontecer. Infelizmente, uma das irmãs inativou um X aí, que seria o normal, e foi ativado o da mutação, que seria isso que a questão está descrevendo pra gente. Então, não é, aqui no caso, falha na separação dos cromossomos X. Não é isso, pelo contrário, né? Não existe separação do cromossomo X aqui especificamente, porque se encontra essa mutação no cromossomo X, não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Porque ela descreveu que está localizada aí essa mutação em um dos cromossomos aqui, né? No cromossomo X. Então, não é aí falha na separação do cromossomo especificamente, não. Porque a questão já descreve que está aí no cromossomo X. Belezinha? Então tá, gente, olha só. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação de 2 embriões. Não se trata aí de uma recombinação, né? Para se ter essa síndrome aí, aqui no caso, já que elas são idênticas, né? Seria idêntica cromossômica, mas não, gente, aqui no caso não é uma recombinação. Tá mais aqui para uma inativação aleatória. Não se trata de uma recombinação, e sim uma inativação. Tá certo? Então tem diferença aí. Não é uma especificamente recombinação. E a E, por que não seria E? Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna? Não, gente. Até mesmo porque a questão ela não especifica se é de origem paterna ou materna, né? Ela descreve no cromossomo X, mas ela não especifica aqui no caso de quem é devido a essa doença, né? Que ela herdou. Então também não seria, tá bom? Por isso que não seria a letra E também. Então, por isso aqui que seria a letra E, tá certo? Houve-se aí uma inativação aleatória, né? Esse corpúsculo de Barr aí que aconteceu aqui aleatoriamente, né? Que está ligado a essa inativação de um dos cromossomos X, que infelizmente foi inativado aí, né? Como o exemplo que eu dei para vocês. Aqui no caso, o cromossomo normal, né? E restou aí, né, como é recessivo, o que tem a mutação. Então, houve aleatoriamente essa inativação em uma das gêmeas, né, que seria no caso da irmã 1, né, como no exemplo para vocês, aleatoriamente, infelizmente, né, houve essa inativação
Desculpa, gente, eu houve um pequeno probleminha, mas essa inativação aí no cromossomo X, né, da irmã, né, os que seria o normal, infelizmente ela teve aí, como consequência, a ativação daqui no caso do cromossomo X com a doença, com a mutação, né, que no caso seria um gene recessivo, a mutação. Como a questão descreve pra gente, ao contrário, ao ponto de que a irmã dela não sofreu isso. Ela inativou o gene aí com a mutação e ficou com o gene aqui, no caso, normal, no cromossomo X. Então, gente, o que acontece? Aqui no caso, né? Infelizmente, a irmã ficou com o gene da mutação. Então, houve aí, devido a esses fatores, né, do corpúsculo de Barr, que tá aqui no caso, especificando, né, na questão, por isso que seria aqui no caso, olha só, a diferença na manifestação. Então, essa diferença, ela vai ser explicada por simplesmente uma inativação, sim, gente. Uma inativação aleatória de um dos cromossomos X, que seria aí o que aconteceu com a irmã 1. Ela inativou um cromossomo e, infelizmente, herdou a doença e a outra não, a ponto de que a outra não herdou, né, devido a essa inativação aleatória. E aqui no caso, né, em fase posterior à divisão, que resulta nos 2 embriões, ou seja, uma irmã afetada, apesar de, né, a curiosidade da questão apesar de serem gêmeas, monozigóticas, ou seja, né, idênticas, né, ambas, aqui no caso, uma foi afetada com a doença e a outra não. Gente, genética é algo muito interessante, muito curioso, né? É exatamente isso aqui, no caso, que a questão quer descrever. Por que que ambas, mesmo sendo idênticas aí, houve essa mutação, esse problema, né? É algo diferente aí. Então, é exatamente isso, tá certo? Vai ser devido a essa inativação que tá ligada aí ao corpúsculo de Barr. Vocês depois pesquisem, é muito interessante aí sobre isso que acontece, né? Essa questão genética. Bom, espero ter ajudado vocês. E um pouquinho sobre essa doença que eu achei interessante, né? A distrofia muscular de Duchenne. Gente, o que seria essa doença? Eu vou só trazer aqui para vocês que eu achei bem interessante também sobre isso. Um distúrbio hereditário aqui, né, de fraqueza muscular progressiva. E o mais louco dessa questão é que geralmente é em meninos. Aqui no caso, a síndrome, ela foi afetada por uma menina, né? O mais curioso da questão também. Olha só, muitas pessoas com distrofia muscular têm síndrome de Duchenne. As meninas podem ser afetadas ligeiramente, ou podem ser portadoras e ligeiramente afetadas. O que é algo interessante, porque a questão diz aqui que foi afetada em uma menina, né? No caso das gêmeas. Mas a doença costuma afetar meninos. É uma doença rara, né? O tratamento pode ser ajudado aí com essa doença, mas infelizmente não tem cura, né? Sintomas incluem aí quedas frequentes, dificuldade de se levantar ou correr, andar oscilante, panturrilhas grandes e dificuldade de aprendizagem, né? Bom, gente, então, né, é algo assim bem complicado, né? Eu achei interessante trazer um pouquinho aí sobre essa doença também para vocês. Ah, ó, tá vendo? É uma doença genética degenerativa e incapacitante. E a doença tem caráter recessivo e é ligada ao cromossomo X. Né? O gene com defeito pode ser transmitido pelo pai ou pela mãe, mas não é assintomático. Então, tem tudo a ver com a questão, né? Que ela descreve exatamente isso. Está ligado ao problema aí no cromossomo X, tá bom? E por que isso acontece, né? Devido aí ao corpúsculo de Barr, como no caso aqui da questão. Belezinha? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Espero ter ajudado vocês, né? Desculpa, eu vi um problema aqui. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido aí também porque seria aí a letra D, tá bom? Bom, vejo vocês nos próximos vídeos, né? Bons estudos para vocês. Não deixem de curtir, se inscrever, compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nos próximos vídeos aí de biologia, tá bom? Não deixem de pesquisar, super interessante aí pesquisar sobre genética, né? Tem coisas muito interessantes aí para serem descobertas, né? Essa questão ela foi bem interessante, exatamente por ser um fato curioso, né? Ao meu ver, foi uma questão complexa, sim, porque você teria que entender um pouco sobre genética. Eu achei sim uma questão complexa, não vou mentir, né? Em relação aí ao determinado assunto específico, mas é uma questão interessante, uma questão curiosa aí de ser aí feita, né?
Então tá, gente, espero aí ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido um pouquinho também e tenham adquirido conhecimento aí através dessa questão, tá bom?